E aí pessoal, voltamos agora então na parte 2 das ligações iônicas, tá? Qual que é a sequência da aula então das ligações iônicas? É fazer a representação do composto iônico, tá? Deixei designado aqui em cima ainda a página, o extensivo. Terceiro colegial também, que eu não havia falado no vídeo anterior, também essa aula serve para eles, tá? Então é terceiro colegial e cursinho que eu estou falando aqui. Caderno 1, módulo 4, página 7, tá? Parte 2 do vídeo, que é a separação que eu falei para vocês que eu vou realizar. Tem mais um vídeo, que é a parte da resolução dos exercícios. Então, agora é fazer a representação desse composto. Porque é o seguinte, ó, falei na aula passada, então, que esse cristalzinho agora formado, devido à transferência de elétron e às forças de atrações que montam o cristal iônico, então, é a forma de estabilidade das ligações iônicas, eu tenho a formação de cátions e de ânions, tá ok? Tenho a formação deles aí dentro do meu sisteminha. Agora é o seguinte, como que eu vou representar esses caras? Como que eu faço a representação deles? Vou ficar desenhando, Jorge, toda hora, desenhando o cristalzinho? Não, não dá muito certo, né? Você tem que fazer uma representação mais fácil e útil para você poder trabalhar. A primeira que eu trago aqui é a fórmula. Então, vamos representar através de fórmulas. A fórmula eletrônica, ou também chamada de fórmula de Lewis. Como que é essa fórmula? O que ela mostra para você? Quem transferiu o elétron para quem? Tá? Então é uma representação de quem está pegando o elétron de quem, como aconteceu. Olha como que eu vou representar então agora essa formação do composto iônico. Funciona assim. Vou dar alguns exemplos para você poder entender, tá? Vou pegar, por exemplo, o sódio e o cloro. Tá aí. Sódio e o cloro. Se eu pegar o sódio, ele é da família 1A, família 1 ou metal alcalino, tá legal? Vamos representar o elétron desse átomo. Eu vou representar o elétron dele por uma bolinha. Vou colocar uma bolinha aqui, ó. Pronto, esse é o sódio. Um elétron na sua camada de valência. Esse é o tradicional de nós representarmos. Se eu pegar o cloro, então, Cl, agora o cloro é o seguinte. O cloro é da família 7A ou família 17 ou halogênio. Ele possui 7 elétrons na sua última camada. Como que nós vamos representar ele através das bolinhas? Olha, eu faço da seguinte forma. Você pode seguir o sentido horário ou o sentido anti-horário. Isso não há problema. O importante aqui é você colocar um elétron em cada extremidade da representação do símbolo químico. Assim, ó. 1, 2, 3, 4. Depois eu vou voltar, ó. Sentido horário eu estou usando. 5, 6, 7 elétrons. Repare, o cloro precisa receber um elétron aqui. Essa região é chamada de par desemparelhado, ou também conhecido como par ligante. Esses que estão emparelhados são chamados de pares emparelhados ou pares não ligantes. Pois nós vamos estudar nas ligações covalentes, especificamente eles, as ligações dativas e as covalentes simples, tudo bem? Bom, o sódio ele tem um elétron, mas se ele perder esse elétron, na camada anterior dele ele fica com 8. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que na camada anterior ele fica com 8, tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Repare, o cloro precisa de um elétron para se estabilizar. E o sódio, perdendo esse elétron, ele fica estável, com 8 na camada anterior. Tá legal? Então, olha que legal fazer essa fórmula eletrônica. Olha o jeito que eu vou representar. Eu faço da seguinte forma, ó. Na, e repare, eu tirei o elétron porque ele perdeu aquele elétron, tá? Eu preciso de um sódio apenas para dar um elétron para aquele cloro. Então ele fica com carga positiva, ele vira um cátion. O cloro só precisa de um cloro para poder receber esse elétron. Então eu faço a representação do cloro agora com carga menos. Recebeu o elétron. Porém, eu tenho que colocar no A metal a representação da camada que recebeu o elétron, tá? Então ele fica assim, ó. O verdinho, 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 que são os elétrons do cloro.
E o elétron que foi para lá, ó, que é o elétron do sódio. Tudo bem? Essa é a representação eletrônica. Bem simples, estou mostrando para você que precisou de um sódio para transferir elétron para um cloro. É o suficiente. E agora eu tenho então a representação desse composto iônico. Facinho, né? Tranquilo. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos usar o alumínio e o oxigênio. Alumínio e oxigênio. Bom, o alumínio, ele é da família 3A, da família 13, tá? Ou família do boro. Ele tem 3 elétrons na sua última camada. Então vou desenhar ele aqui, ó. Al com 3 elétrons. Aí, assim, separadinhos, tá? Não tem os 4, são separadinhos. Oxigênio. Família 6A, família 16 ou calcogênio. São 6 elétrons na sua última camada. Vou desenhar os 6 elétrons, igualzinho eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 2 pares desemparelhados e 2 pares emparelhados. Ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Agora repare, cada alumínio tem que perder 3. Ele perdendo 3, ele fica estável, tá? Então o alumínio precisa perder esses 3 elétrons. O oxigênio precisa receber 2. Agora você tem que fazer uma continha aí, né? Ajustar. Como é que pode alguém doar 3 e um receber 2? Não pode ser assim. Dar 3 e um elétron ficar vagando aí no espaço? Claro que não. Tem que ter alguém para pegar esse elétron. Então repare, aqui eu tenho a compensação. 3 e 2. Número ímpar, ruim de trabalhar. Mas como que eu faço um 3 virar um par? Que aí dá par com par dá jogo, né? Como que eu faço? Multiplico por 2. Então se eu pegar 2 alumínios, agora eu tenho 6 elétrons para doar. Agora o oxigênio, ele precisa de 2 cada um. Então para compensar aqueles 6 elétrons, eu vou colocar 3 oxigênios. Bico, bico, mole, mole. Olha como é que eu faço, ó. Assim, 2 Al. Bom, cada alumínio tem que perder 3, então é 3 mais. O oxigênio eu vou precisar de 3, então fica 3 oxigênios. Cada oxigênio precisa receber 2 elétrons, 2 menos. Agora eu vou representar, ó. Representa os elétrons daquele mais eletronegativo, daquele que recebeu os elétrons. Tá aqui, ó. Assim. Chuchu, beleza? Tranquilo, né? Ó. Representação da fórmula eletrônica. Uma coisa aqui, ó, que você não pode cometer esse erro, hein? Cometeu esse erro em vestibular, cometeu esse erro em prova, é 0. Repare, sempre aquele que está doando elétrons, tá? Porque é o menos eletronegativo. Vamos usar essas palavras, eletronegatividade. Que se você for explicar sobre ligações iônicas e ficar falando de dá e recebe, isso daí não funciona. Você tem que usar eletronegatividade. Então, o primeiro é sempre o menos eletronegativo e depois a representação é o mais eletronegativo, tá? E para fechar aqui só, eu vou colocar então a representação da parte da fórmula de repetição de cristal, tá? Eu quero mostrar para vocês também a parte da repetição que eu teria dentro de um cristal, porque é a forma mais simples que eu tenho para trabalhar com vocês. Essa fórmula aqui, você ficar montando ele toda hora, dá um pouco de trabalho. Pode ser algo específico do vestibular que ele peça, faça a distribuição eletrônica desse composto iônico. Beleza, eu vou lá e faço. Caso ao contrário, a gente trabalha com uma representação mais simples, tá? Então eu vou apagar a lousa aqui e a gente vai fazer a parte da representação mais simples, tudo bem? Ou cabe aqui mesmo? Acho que cabe aqui mesmo. Ó, vou tentar fazer aqui, qualquer coisa eu passo para a parte de cima. Ó. Então eu chamo assim, tá? Eu chamo assim. Eu chamo de fórmula mínima de repetição do cristal. Ó, fórmula mínima de repetição no cristal.
iônico. Ok? O que é essa fórmula mínima? É o seguinte, ó. Pega esse cristal, então, tá? Essa estrutura sólida. Imagine ela N vezes repetidas. Se eu for dentro desse cristalzinho e pegar a representação mínima que eu teria, aonde aqueles átomos que eu pego, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, fico copiando e colando ele N vezes. Se eu fizer isso N vezes e voltar repetindo ele de forma invertida, e vou repetindo, o que eu tenho? Todo o cristal montado. Entendeu a lógica? Então isso que nós vamos representar aqui na fórmula mínima do cristal é a estrutura menor possível que eu consiga pegar para repetir dentro do cristal. E aí eu tenho ele como um todo. Eu poderia usar ele como uma célula mínima, assim dizendo. Eu teria ele na fórmula minimizada o menor possível e a partir daí eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V e eu replico toda a formação do cristal. É dessa forma que eles fazem em computadores. Eles jogam a célula mínima lá e começam a fazer replicações. Aí o computador gera toda uma estrutura cristalina. Tá ok? E como que eu faço isso? Preciso de um computador? Não, calma. É um jeito mais simples ainda do que você possa imaginar. É aquela brincadeira do troca-troca. Quem nunca fez um troca-troca, né? Faz o troca-troca de cargas. Então você precisa saber a família e a carga daquele átomo. Que aí você pode fazer o troca-troca. Quer ver? Assim, ó. Eu vou pegar o alumínio e o oxigênio do exemplo anterior, ó. Alumínio e oxigênio. O alumínio, agora eu faço assim, ó. O alumínio, família 3A. Família do boro. Tem 3 elétrons na sua última camada. Ele precisa perder aqueles 3 elétrons. Então faça assim, ó. 3 mais. Você precisa conhecer a família, tá? Precisa saber quantos elétrons ele está disposto a dar. Depois eu monto a regrinha ali. E o oxigênio é da família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Ah, então a carga dele é 6. Não. É quanto falta para 8, beleza? Quanto que ele vai receber. Quanto que ele vai receber? 2. 2 menos. Agora olha o que você faz. Esse sinal de carga positiva e negativa não entra aqui na questão, tá? Ela vai ser descartada. Então nós pegamos agora esses números, assim dizendo, e fazemos o troca-troca, invertemos, mandamos esse para cá e esse para lá. Esse é o famoso troca-troca, tá? Quem estiver pensando outra coisa aí, bobeou, mano. Olha só. Então como é que fica? Assim, ó. AL, vou pôr com as mesmas coisas, ó. 2 O 3. Para tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Al2O3, você está querendo dizer o quê? Eu estou dizendo que se eu for lá no cristalzinho, pegar 2 alumínios e 3 oxigênios, na posição em que eles estão, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e ficar copiando, eu tenho todo o cristalzinho de óxido de alumínio. Entendeu? Então nós representamos desse jeito. Por isso que você não pode confundir isso com molécula. Por favor, hein? Isso daqui é a repetição mínima de dentro do cristal iônico. Beleza pura? Ó, deixa eu apagar aqui, que eu vou fazer agora a representação de um outro cara aí, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Não tem mais problema. Olha só. Se eu pegar esse aqui, ó, cálcio e oxigênio. Cálcio e oxigênio. Bom, o cálcio, família 2A, família 2, metal alcalino terroso. Ele precisa perder 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Então, 2 mais. Cátion bivalente. O oxigênio, tá aqui. Família 6A, família 16, calcogênio, tem 6 elétrons na sua última camada, mas não é 6 que eu coloco lá, é quanto falta para 6. Então é 2 menos. Ânion bivalente. Bom, as cargas nós desconsideramos e vamos fazer o troca-troca. Como que fica? Esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá. Então ficaria assim, ó. Ca, vou colocar o 2
O2. Tá ok? Bom, esse cara e esse cara são 2 e 2, são idênticos. Se eu for lá no cristalzinho e pegar então cálcio e cálcio, oxigênio e oxigênio, 2 para 2, e fizer a replicação, eu tenho a formação toda do meu cristal. Mas aqui dá ainda para reduzir na fórmula menor possível ainda. Porque eu estou pegando 2 cálcio e 2 oxigênios e esses dois aí são idênticos. E eu estou replicando caras que são idênticos. Então eu consigo reduzir mais. É por isso que a gente fala que a gente simplifica quando eles são iguais. Quando eles são iguais. Aí fica CaO, óxido de cálcio. Beleza? Essa é a característica, então, desses participantes. Tudo bem? Representação da fórmula mínima do composto. São essas duas. Nós trabalhamos mais com essa. Tudo bem? Fechou? Esse era o assunto que eu tinha para falar com vocês da parte 2. Bom, agora que nós vamos para a parte 3 e falar de exercícios, eu tenho só uma coisinha para trabalhar com vocês aqui, para tirar um negócio aí que eu já vi cair em vestibular e gera muita dúvida com relação à parte da ligação, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês e depois a gente retoma. Olha só que interessante. Se você é um aluno aí, um estudante para vestibular, e aí se depara com um composto como esse aqui, ó. BeH2. Se você olhar e definir apenas como metal, o hidrogênio, ametal, em família, mas se comporta como tal. Beleza? Metal e ametal. O berílio, eu classificaria logo olhando assim, se fosse bater o olho e já fechar, metal e ametal, ligação iônica. As coisas não são assim. Você lembra que na aula 1 lá que eu estava falando da eletronegatividade? A parte da eletronegatividade? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de composto, porque o berílio, ele sofre hibridização e ele é um átomo pequeno. Junto com o hidrogênio, sabe o que ele estabelece? Uma ligação covalente. Tá ok? Então muito cuidado com a parte das ligações, entenda ela de uma forma mais profunda, porque senão você vai deixar a desejar na hora do vestibular, tá? Eles não querem mais esse tipo de decoreba, eles querem um conhecimento melhor de química, tá? Então eu espero ter contribuído com essas duas aulas de ligações iônicas. Ligações iônicas é simples, porém cai muito no vestibular e você tem que dominar o assunto, tá? Vamos partir para os exercícios. Então, nossa terceira parte, a resolução dos exercícios junto com vocês. Beleza? Vamos nessa. Fui!